Excelente. Mais uma vez, bem-vindo a todos. A nossa ordem do dia hoje, na nossa sexta edição do Congresso Interdisciplinar de Pesquisa e Iniciação Científica do Centro Universitário Isabela Hendrix, nós vamos acolher os trabalhos do campo da arquitetura e também das engenharias, com 3 trabalhos. Nosso primeiro trabalho será dos pesquisadores Matheus Bifano Silva e Karina Machado Castro Simão, com o título A Subjetividade dos Vazios Urbanos, Manifestações no Hipercentro de Belo Horizonte. Então, a gente acolhe aí o trabalho dos pesquisadores, agradecemos desde já a participação de vocês. Então, eu vou habilitar aqui o Matheus para proceder à sua apresentação. De 12 a 15 minutos. Perfeito, Matheus? Perfeito. Então, pode ficar à vontade. Lembrando, que, como a gente faz nas nossas edições, a gente dá o prazo para o participante apresentar e depois nós damos condições para que podemos fazer da seguinte maneira. Todos se apresentam e depois a gente faz uma rodada de discussões. Matheus, pode ficar à vontade. Já está aparecendo aí certinho? Sim. Então, beleza. Então, vou começar a apresentação do artigo, que tem como tema a subjetividade dos vazios urbanos, manifestações no hipercentro de Belo Horizonte. Esse artigo, ele parte de uma parte da pesquisa que eu comecei no meu trabalho final de graduação e que eu tive orientação da professora Karina Machado com as pesquisas conceituais e com o texto. Então, para começar, é importante falar da motivação para estudar esses vazios urbanos, que é entendê-los como espaços potenciais na cidade contemporânea. Porque hoje em dia a gente tem vários espaços que são considerados vazios e que poderiam estar cumprindo uma outra função além da deles já existente. Então, é estudar esses espaços e entender que eles são espaços potenciais na cidade atual. Então, para começar, eu venho com o termo terrain vague, que é esse termo falado pelo Leves, que é um autor francês, que significa terreno vago, que é a primeira caracterização de vazio que vem à nossa cabeça quando a gente fala esse termo. O Leves, que ele pontua esse terrain vague como 2 visões opostas. Então, ele diz que a primeira denuncia uma desordem que representam na cidade e a segunda, ao contrário, destaca seu interesse potencial como espaços de liberdade em um ambiente urbano cada vez mais padronizado e regulamentado. Ou seja, os vazios urbanos, ao mesmo tempo que podem ser considerados fragilidades na nossa cidade, eles também podem ser vistos como lugares potenciais para abrigarem novas intervenções. Mas é importante dizer sobre essa subjetividade dos vazios, porque a caracterização de um vazio é além de um terreno vago. Então, vem com essa pesquisa da Cristina Cavaco, que é uma autora portuguesa, onde ela caracteriza os vazios urbanos na cidade contemporânea. Então, ela aborda 7 caracterizações. A primeira dela é o vazio paisagem, que é um vazio contínuo, um vazio de horizonte, ou seja, é um espaço que não se distingue também o meio urbanizado do meio rural. O segundo é o vazio infraestrutural, ele é caracterizado por sua dualidade, porque ao mesmo tempo que ele conecta espaços, ele também fragmenta outros espaços. E esses elementos urbanos, eles podem ser caracterizados como objetos estéticos e também estáticos. Terceiro, tem o vazio expectante, que são os terrenos vagos ou também os espaços livres no território, os espaços não construídos. O vazio de cedência ou de interdição são definidos por sua longevidade, ou seja, são os lugares distantes que muitas vezes são caracterizados como os desperdiçados. O vazio verde, como o próprio nome diz, são as áreas verdes, por mínimas que elas sejam, as áreas verdes que aparecem na cidade. E não sempre são públicas, então também ele vem com esse caráter higienista, já que às vezes essas áreas verdes se encontram dentro de condomínios fechados. O vazio interior coletivo são as manifestações do domínio privado no meio coletivo, então são locais que têm livre transitoriedade interna, locais públicos que você pode transitar internamente, mas que estão sob um domínio privado. E, por fim, o fragmento ou simulacro do vazio tradicional, que a Cristina Cavaco caracteriza como a réstia sobrante do vazio herdado. Então, são edificações e espaços que
herdados da nossa história. Alguns eles permanecem inteiros e outros já foram reformulados. Então, perceber que esses vazios urbanos são muito além do que a gente tem na nossa mente em primeira mão, é interessante de ver como que a nossa cidade ela tem muito mais vazios. E com isso a gente consegue relacionar eles com as fissuras no espaço público, já que percebendo tamanha quantidade de vazios na cidade, né, tamanhos dos espaços ociosos, são mais fissuras no nosso espaço, né? Então, é um tecido urbano que se fragmenta. Então, essa é a primeira parte do trabalho, onde conceitua-se esses termos. Então, falando um pouco da metodologia, foi utilizada uma pesquisa quantitativa e exploratória, além de um diagnóstico da área de estudo, que vai ser abordada agora, e uma revisão bibliográfica para abordar esses conceitos. Então, falando sobre o diagnóstico da área, para exemplificar essa subjetividade, era importante trabalhar uma área da cidade, né? Então, foi escolhido Belo Horizonte, mais especificamente o hipercentro da cidade. Como o próprio nome diz, é uma área central, ou seja, muito movimentada, compreendida na Avenida do Contorno, ou seja, faz parte de uma região planejada da cidade, e também tem outras várias avenidas muito conhecidas e importantes, como a Avenida Amazonas e a Avenida Afonso Pena. Para isso, foi feito um mapa de cheios e vazios. Então, tudo que está em preto é o que está preenchido, são os nossos cheios na cidade, e o que está em branco são os vazios, né? Então, além das ruas, que são o nosso vazio mais conhecido, né? As calçadas, o espaço público, que são esses espaços restantes do meio consolidado, também existem alguns vazios nos interiores das quadras. Mas aí é importante caracterizar esses vazios, né, de acordo com as identificações que foram abordadas nos conceitos apresentados no início do trabalho. Então, para isso, a gente segue para esse segundo mapa, que já é uma caracterização desses espaços que estavam em branco. Então, das 7 manifestações dos vazios urbanos na cidade contemporânea, identificados por Cristina Cavaco, 5 são encontradas no hipercentro de Belo Horizonte. O vazio infraestrutural, manifestado através dos baixios de viadutos, o vazio expectante, através de espaços residuais, áreas livres públicas e estacionamentos, o vazio verde, através das áreas verdes, o vazio interior coletivo, através de caminhos no interior de quadras, e o fragmento, por edificações vazias e espaços subutilizados. Para ficar melhor o entendimento, eu trago aqui um exemplo de cada um. Então, o vazio infraestrutural, como, por exemplo, o viaduto Santa Teresa, além das linhas de trem e metrô, o vazio expectante através de espaços residuais, né, sobrantes no hipercentro, o vazio verde, como por exemplo a Praça Rui Barbosa, o vazio interior coletivo, eu trago um mercado central em planta para mostrar as 8 aberturas que ele tem, ou seja, você consegue caminhar internamente por esse espaço, e os edifícios vazios encontrados no hipercentro. Com isso, a gente consegue ver que, de fato, esses vazios urbanos, eles são locais passíveis para reapropriação, já que muitos estão ali sobrando, como, por exemplo, as edificações vazias, que poderiam estar tendo um outro uso, e, ao mesmo tempo, eles são fissuras, atualmente, no espaço urbano e elementos fragmentadores. E, com isso, também é possível comprovar essa subjetividade dos vazios urbanos, né? Vendo tamanhas as características que a gente pode encontrar, né? Os diversos tipos de vazios que a gente pode perceber, vai de acordo com a percepção do espectador. Então, por exemplo, um estacionamento, que é um espaço sem edificação, que poderia estar sendo utilizado para outra coisa, ou seja, que é considerado um espaço ocioso, às vezes, para uma pessoa que está parando o carro lá todos os dias, não é considerado um vazio, porque ela está utilizando de alguma forma aquele lugar. Né? Da mesma forma como, por exemplo, os vazios verdes, a exemplo da Praça Rui Barbosa, que é claramente um vazio em termos de construção, porém é um vazio proposital. Então, também é importante perceber as diferenças entre os vazios, né? No caso da praça, ela é um vazio proposital porque ela está ali para ser um lugar de interação social, né? Para as pessoas ocuparem como elas bem entenderem. Então, eu finalizo o trabalho comprovando essa subjetividade com essas características possíveis e deixando um questionamento sobre o que é ou não vazio urbano, quais são ou não propositais e como a gente pode aproveitar eles. Então é isso, muito obrigado. Obrigado, Matheus, pela Obrigado. apresentação do seu trabalho. Eu acho que a nossa próxima
a nossa próxima apresentação, acho que ainda não conseguiu acessar, está tendo alguma dificuldade lá com o Zoom. Enquanto ela vê se ele consegue. José Aparecido. Oi. Eu sou o Rodrigo, eu sou do grupo da Carol. Pelo link, seguindo aquelas instruções do Simpla, eles enviam a gente para uma outra reunião do Zoom, que não é essa. Aí fica falando que a reunião ainda não foi iniciada. Aí, para conseguir entrar, eu usei o link que você passou para ela passar para os meninos hoje. Será que vocês estão usando o link errado? Porque é pelo Simpla, né? Eu entro no evento que eu fiz inscrição no Simpla e Sim. acessar a transmissão por lá, não dá o link não vai para outro link do Zoom, que não é esse. Aí eu tentei entrar usando a senha, também não deu. Aí eu consegui agora usando a senha usando o link de inscrição dos meninos e passei para Carol. José, licença, eu passei por essa situação. Quando vai entrar pelo link, você tem que entrar pelo link que está no PDF que foi enviado, que aquele link lá habilita para fazer a inscrição para a apresentação. Se você entra nos meus ingressos, que a gente fez a inscrição, está caindo no link geral. Como se fosse da apresentação geral. Essa sala, ela é fechada. Então, sim, quando vocês tentam acessar o ingresso, porque ele é um evento fechado, ele é um link que o próprio Simpla cria fechado para vocês. Então, no que está na programação, vocês conseguiram? eu consegui por lá. Então, talvez fosse o caso da gente colar e copiar novamente. E aí, quem sabe a gente mandar para a professora por aqui. Pode ser? Você tem esse link aí? Eu mando para ela. Tenho. Estou com a programação aqui fácil. Porque pode ser que muitas palestras, então pode ser que a gente, em algum momento, a pessoa... Eu confesso para vocês que esse negócio do Simpla é um pouquinho burocrático, né? O Simpla devia facilitar a vida um pouquinho. Vamos ver se agora vai ser possível. Oi aí para vocês aí. Ana Carolina, você está pronta para apresentar? Estou sim. Deixa eu habilitar você aqui. Já está habilitado. Posso compartilhar? Ah, pode sim. Acho que eu tinha esquecido de tirar você. Assim que você me dá autorização, eu começo. Tá, pode começar. Fica à vontade. Como que... Aqui. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ana Carolina. E a pesquisa que eu realizei foi sobre a avaliação dos efeitos das microrredes e redes elétricas inteligentes no sistema elétrico. Esse tema, acho que com a crise hídrica que estamos vivendo, ele se justifica mais ainda pela necessidade que temos de ter novas formas de geração de energia elétrica. Então, se coletarmos os dados do IEA, que é a Agência Internacional de Energia, a matriz elétrica mundial, ela é concentrada na sua maior parte em fontes não renováveis. Em contrapartida, o Brasil sai na frente nesse ponto e tem 64,9% da sua matriz concentrada na fonte hidráulica. Só que vem um problema daí, que é a concentração em uma única fonte. E, no caso, é a água, que advém do ciclo da chuva, algo que não é controlável pelo homem. Então, isso se torna um problema. Se temos qualquer alteração no ciclo da chuva, isso gera problema diretamente na geração de energia elétrica, como estamos enfrentando nesse momento. Então, a microrrede, ela gera a oportunidade de termos um sistema elétrico mais robusto, confiável, com padrões rígidos de qualidade de energia e seguro do ponto de vista dos ataques cibernéticos que têm acontecido. Porque o Brasil, ele conta com um sistema interligado nacional, conforme podemos ver nessa figura.
Então, a energia elétrica que é gerada lá em Itaipu, ela pode ser enviada para a região norte e nordeste do Brasil. Da mesma forma, a energia elétrica gerada lá em Belo Monte pode atender o estado do Rio Grande do Sul. Então, esse sistema interligado, querendo ou não, se formos analisar um contexto total, ele é suscetível a ataques cibernéticos. Então, termos micro-redes, pequenos sistemas de geração em vários pontos, nos garante mais confiabilidade no sistema, pois se houver uma invasão do sistema, há outras centrais próximas que podem gerar para aquela região enquanto é resolvido o ataque na rede principal. Então, conforme o levantamento da empresa de pesquisa energética, prevê-se que até 2026 o Brasil terá um aumento na sua demanda de energia elétrica. Então, nos próximos 5 anos, a gente vai ter um aumento de 33,6%. Se formos pensar na situação que hoje estamos passando, a gente precisa urgentemente diversificar a nossa matriz elétrica. Então, nós temos 2 conceitos muito importantes quando falamos sobre geração distribuída, que é a microgeração, que é limitada a 75 kW, que é o que mais se tem em residências, e a mini geração, que é de 75 até 3 mega, no caso de central hidráulica, e até 5 mega, se for cogeração ou fontes renováveis, como eólica ou solar. Então, a micro e a mini geração, o que acontece? Ela quebra esse padrão da concentração da geração. Vamos dizer, como 50 mega lá em Itaipu, 1 giga. Essa concentração da fonte é muito problemática, porque se você tem qualquer transtorno ali naquela região, você impossibilita, você gera um apagão, podemos dizer assim, em grande parte do país. Então, para a realização do trabalho foi feito estudo de caráter bibliográfico. Então, como resultados, conseguimos observar, de acordo com esse gráfico, que houve um crescimento expressivo na instalação de sistemas fotovoltaicos depois da REN 687 de 2015, que facilitou a instalação desses sistemas. A pessoa que antes era apenas o consumidor do sistema elétrico, hoje ele é considerado o prosumer, que além de consumir, ele também gera para o sistema elétrico. Então, com isso, vem a definição de microrrede, que pode ser definida como uma rede de distribuição com sistemas de microgeração conectados à mesma, de modo que a geração esteja próxima às cargas. Esse é um ponto muito importante. O custo com as linhas de transmissão, como, por exemplo, para levar energia de Itaipu até o norte do Brasil, é muito alto. Também a gente tem várias perdas de energia durante esse processo de transmissão. Então, ter a geração próxima à carga é de extrema importância. Então, a microrrede, ela torna o sistema seguro, eficiente, gerenciável para a conexão à rede elétrica e tem a característica de ser plug and play. Você pode ampliar o sistema e apenas ir diretamente conectar a rede elétrica. Não precisa de um longo processo. Então, a gente tem 3 tipos básicos de microrrede: em corrente alternada, em corrente contínua e a mista. Eu achei que meu tempo estava... Então, esse aqui é um esquema de microrredes básico. A microrrede, ela não precisa de ter somente uma forma de geração de energia elétrica. Tá, achei que meu tempo... Não precisa ter somente uma forma, a gente pode ter outras formas de geração, além da fotovoltaica. A gente pode ter junto eólica, hidráulica, e a união dessas fontes constituir uma microrrede. E a gente vai ter um controle antes de conectar diretamente à rede principal. Ainda continuando, aí a gente tem a microrrede. Só que hoje já se debate muito a questão das smart grids, que são as redes inteligentes. Essas redes inteligentes, elas têm por objetivo elas estarem preparadas no caso de uma queda no sistema, no caso de ataques cibernéticos, ela conseguir mitigar esses erros sem que sejam necessários grandes esforços. Então, basicamente, a estrutura de um sistema de microrrede inteligente seria: a subestação teria que estar automatizada,
automatizar a distribuição, a transmissão, e unindo a isso tudo, a gente teria embaixo a integração e o prosumidor, que é o cliente que gera, e a rede de comunicação, que manteria esses 4 interligados e trabalhando junto de forma eficiente. Então, para finalizar, a gente consegue observar que o atual modelo de geração de energia elétrica no Brasil, que é o foco principal na fonte hidráulica, está obsoleto, a gente precisa melhorar isso, diversificar. Um grande ponto que normalmente é muito questionado é a questão da intermitência de fontes como hidráulica, eólica e a fotovoltaica. Então, isso gera alguma discussão, mas no processo de estudo foi identificado que os benefícios da microrrede e da rede elétrica inteligente se sobrepõem aos pontos que precisam ser melhor estudados, vamos dizer assim. Porque com o armazenamento de energia, a gente consegue superar bem essa questão da intermitência do sistema e conseguir armazenar para injetar no momento mais necessário. Essas são as minhas referências. Muito obrigada a todos. Parabéns, Ana Carolina. Obrigada. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Engraçado, eu recebi uma mensagem aqui que a minha conta foi desconectada. O Simpla hoje não está fácil. Professora Carolina, está tudo bem? Certo, José Aparecido. Conseguimos, finalmente, acessar. Que ótimo, perfeito. O seu áudio para mim chegou baixo, não sei se chegou baixo para os outros participantes. Para mim também está mais baixo. Está baixo, não está? Tenta aumentar. Veja se você... Eu aumentei aqui. Meu áudio é um pouco baixo mesmo. Então o acesso ao microfone está com um probleminha, sabe? Mas eu posso tentar falar mais alto. Então, agora melhorou, agora ficou mais audível. Estou falando mais alto. Ótimo. Perfeito. Deixa eu habilitar aqui para você apresentar. Quem vai apresentar é o Rodrigo Rocha. Rodrigo? Isso. Ele vai apresentar o PDF. Aí. Perfeito. Então, tá aí habilitado. Por favor, Rodrigo, você pode ficar à vontade de testar. Apareceu o seu certificado. Ainda bem que apareceu o seu certificado, né? Espera aí, gente, eu tenho que abrir antes. Não, tudo bem. O Rodrigo vai compartilhar a tela, né? E os nossos monitores vão apresentar o trabalho. Ótimo. Bem, pessoal, eu vou dar início a apresentar o grupo. Nós somos o grupo de pesquisa sustentária do Isabela Henriques, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo. E nossos monitores vão apresentar o trabalho intitulado Possibilidades de reconversão de edificações vazias em moradia a partir da abordagem Open Building. Rodrigo, passa, por favor. Esses são os integrantes, né? Eu sou a coordenadora do grupo. O Rodrigo é pesquisador colaborador, né? Já fez mestrado na área, inclusive. E os monitores, Maria Fernanda, Jéssica e Israel, né? O Leandro, ele fez parte do processo do trabalho, mas teve que sair do grupo. Então, eu vou passar a palavra para a Maria Fernanda, que vai iniciar a apresentação. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, nossos estudos começam a partir do entendimento do déficit habitacional como resultado de uma série de fatores econômicos, políticos e sociais. Assim, o déficit habitacional, já na década de 20, era discurso legitimador de transferência de recursos públicos para o setor privado, tendo sinais de ascensão na década de 70. Assim, a moradia passa por um processo de mercantilização seguida de financiarização, onde as casas são convertidas em ativos financeiros e os cidadãos são substituídos por consumidores,
participando ativamente na dinâmica econômica do mercado internacional. A Raquel Ronick, no livro Guerra dos Lugares, ela fala que estamos assistindo aos impactos da construção da hegemonia ideológica e prática de um modelo de política pública de habitação baseado na promoção do mercado e do crédito habitacional para aquisição da casa própria. Pode passar, Rodrigo. Nesse sentido, o estoque de habitação social, que até então pertencia majoritariamente ao governo, passa a ser privado, de responsabilidade do indivíduo, que muitas vezes financia o valor para a compra do imóvel. Ou seja, a gente entra no movimento de mercantilização da moradia, seguido de financiarização. Isso acarreta um desmonte das políticas de habitação pública e social, que, por sua vez, provocam a desestabilização da segurança da posse. Pode passar, Rodrigo, por favor. Nesse sentido, as políticas públicas abandonam os conceitos de moradia como um bem social e de cidade como um artefato público, e as políticas habitacionais e urbanas renunciam ao papel de distribuição de riqueza, nessa lógica das casas sendo financiadas pelos moradores. Existe um endividamento geral das famílias, e essa dinâmica toda cria uma depressão massiva de territórios, né, e a criação de pobres urbanos sem lugar, em novos processos de subjetivação estruturados pela lógica do endividamento e uma consequente segregação das cidades. Pode passar, Rodrigo. Nesse sentido, o déficit habitacional leva a cidade à vacância imobiliária, que, por sua vez, cria uma dinâmica da compra de imóveis pautada na dinâmica da especulação imobiliária. Não importando se o imóvel cumpre ou não sua função social, ele está sujeito a se tornar vazio. Assim, a vacância imobiliária corresponde à relação entre todos os espaços edificados vazios e o total de espaços edificados em uma determinada área. Esses imóveis, eles podem ou não ser, de fato, abandonados, mas eles vão estar fechados ou vagos. Eles são mensurados através do IBGE, principalmente por empresas privadas, por políticas públicas municipais, como no exemplo de São Paulo, que eles usam os chamados imóveis notificados para mensurar esses imóveis, ou, posteriormente, a gente vai ver, como na dissertação de mestrado da Ada Pena, que ela mensura esses edifícios vazios por um método de identificação da vacância imobiliária através do consumo zero de energia. E essa vacância, ela funciona como indicador urbano, tanto para o setor público quanto para o setor privado, onde para o setor público vai indicar onde ou não analisar as políticas públicas, onde ele deve ou não investir nisso, e para o setor privado, onde ele deve ou não investir financeiramente. Pode pular, Rodrigo. Assim como a vacância imobiliária segue a lógica do mercado, a obsolescência das edificações ela também pode ser fruto dela. E muitas vezes a obsolescência é utilizada como justificativa para vacância imobiliária. O conceito aí do obsoleto é aquilo que não funciona mais, que está ultrapassado. E dois conceitos macros que a gente tem é a obsolescência natural, que quando aplicada à arquitetura, está ligada a problemas na estrutura ou na funcionalidade do edifício, que é muitas vezes causada pelo tempo, e a obsolescência programada, que pode ser ligada diretamente ao mercado também, já que se refere a um objeto criado para durar menos tempo do que o previsto, né, do que deveria, e ser substituído por um novo. Basicamente, isso é o que vem acontecendo nos centros urbanos, onde as construções elas passam por um processo de deterioração total, né, até a sua demolição, para dar lugar a novas edificações. Segundo Lacan, a obsolescência ela pode ser estrutural, funcional, econômica, de aluguel ou da comunidade. Então, ele amplia ainda esse conceito com novas características da obsolescência. Portanto, a obsolescência ela retrata uma situação momentânea de estado e não uma situação definitiva do edifício. Para contextualizar esses conceitos de forma mais concreta na nossa realidade, vamos analisar a real obsolescência do estoque vago de imóveis em BH. Para isso, vamos nos valer do mapeamento desenvolvido por McMurtry,
que foi o que a Maria já mencionou, que busca identificar a vacância em Belo Horizonte através do consumo de energia. Ela conseguiu mapear diversos edifícios vazios no centro, que vai facilitar muito na nossa escolha por edificações para a realização dos estudos de caso. Essas manchas aqui no mapa, tanto em laranja quanto em vermelho, dizem respeito aos índices de edificações vazias em BH. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem alguns edifícios que foram mapeados por ela durante a pesquisa, no centro, próximo. Aqui também tem alguns outros. Logo, o aumento da obsolescência gera o aumento da vacância imobiliária, que gera o aumento do déficit habitacional. E uma forma que a gente tem de contornar essa situação é através da reconversão de edificações vazias em moradia. Essa é uma alternativa sustentável, uma vez que gera menos resíduo, tem um menor custo e tem um aproveitamento da infraestrutura pré-existente, uma vez que essas edificações já estão inseridas num centro urbano já consolidado. Então, logo, a gente tem a diminuição da vacância e do déficit habitacional. E um dos próximos passos da nossa pesquisa é analisar alguns projetos de intervenção através da reconversão em moradias, tanto em Belo Horizonte quanto em outras localidades, já que uma vez que o edifício, quando ele é requalificado, ele prova que a obsolescência nem sempre é um argumento válido para justificar a vacância imobiliária. Próximo. Um exemplo de reconversão aqui em BH é o edifício Joel Almeida, que fica na esquina Santos Dumont com a Rua São Paulo, ali no centro. O projeto de retrofit é da HSA Arquitetas Associadas e vai contar com 96 tipologias de apartamento do tipo estúdio. Na primeira imagem aqui da esquerda, a gente tem o edifício em 2011, quando ele está vazio, tanto o prédio quanto as lojas do térreo, a maioria das lojas. E aqui na imagem da direita, a gente tem a imagem atual de 2021, o prédio passando por reformas, já com uma ocupação maior das suas lojas. Pode passar, por favor. E aqui é o resultado final proposto pelas arquitetas, com a ocupação do edifício pelos novos moradores e por mais um conjunto de lojas, cumprindo assim a função social da propriedade. Boa tarde, gente. Então, a gente vai utilizar da abordagem Open Building para poder avaliar esses edifícios e fazer toda a pesquisa, os próximos passos. Então, o termo Open Building aqui ele vai ser utilizado como teoria ou metodologia, dependendo do contexto, ele vai ser uma rede atual de pesquisadores ou profissionais que vão estar desenvolvendo esse estudo, essa abordagem, ou vão ser os próprios edifícios produzidos através dessa abordagem. No Brasil, a gente quase não vê a intervenção do Open Building, ainda é muito fraca, né, essa metodologia, e os estudos, o nosso estudo caminha em função de estar utilizando essa metodologia para poder interferir nesses edifícios de Belo Horizonte. Lamounier, ela cita que a gente tem o campo do Estado-mercado, esse agente que vão ser as instituições reguladoras, né, dos programas de moradia, e também muito forte versus isso, a gente vai ter a autoconstrução, que representa 75% das construções aqui no Brasil. Então, tem esse sistema internacional de abordagem, que é a teoria dos suportes, que está dentro do Open Building, que estamos utilizando para a nossa pesquisa, para poder avaliar essas edificações. Pode passar. Então, dentro do Open Building, é importante a gente estar avaliando que existem vários níveis distintos de intervenção, a participação dos moradores no processo de decisão deve ser prioridade. O projeto é um processo de múltiplos agentes de diferentes áreas, tem que haver a compatibilidade dos sistemas e dos componentes para evitar o desconforto de alterações futuras, e tem que haver o reconhecimento e o estudo e compreensão dessas transformações constantes no ambiente construído, e entender que é um produto de interminável processo projetual. Pode passar. Dentro desses gráficos, a gente tem aqui a abordagem tradicional, que seriam as construções standardizadas, como a Rosa Mônica, na tese de doutorado dela, fala.
Então, aí a gente vai ter espaços com pouca qualidade, em que vão ter situações de pouco uso do espaço e outras situações que não vão atender às necessidades dos moradores, que é esse padrão que a gente existe, muito copiado dentro dos programas de moradia de interesse social. Já com a abordagem Open Building, a gente pode ver que a gente tem o suporte, que é a estrutura mais definitiva, né, da construção, de maior qualidade, e o recheio, né, que vai ser as decisões de cada família, que vai ter maior flexibilidade para decidir isso, com esse suporte de qualidade, para poder atender as necessidades de cada um, e isso agrega questões como economia a longo prazo e maior conforto para as famílias. Pode passar. Pode. Então, para os nossos estudos, a gente vai usar a ferramenta LabFlex, do qual a gente já viu o nível de decisão no suporte, na parte da estrutura, dos tipos de construção. Vai ser uma decisão coletiva de que tipos as tipologias que vão ser utilizadas vai ser no âmbito coletivo. Já o recheio, que é a configuração interna dos espaços, ela vai ter uma decisão mais individual das famílias. Dentro da ferramenta, a gente vai utilizar as camadas que são o terreno, a estrutura, cobertura, fachada, instalações, fechamentos internos e mobiliário. Dentro dessas camadas, a gente tem vários elementos de avaliação, né, que vai variar dentro da estrutura, laje, pilar, enfim, e todos os outros elementos. Pode passar. Nossa, ficou ruim a imagem, mas aqui tem uma tabela que já um exemplo, né, de aplicação da ferramenta do LabFlex, que constitui da seguinte maneira. Dentro de cada camada vão ter os elementos, e dentro dos elementos a gente vai ter vários produtos que vão ser avaliados de acordo com uma nota. Uma nota de acordo com o conceito de flexibilidade pré-avaliado pelo grupo. Então, já tem vários conceitos definidos do que vai ser melhor, o que vai ser mais flexível, adaptável, e se usou o método de avaliação com notas, e aí no final de avaliação de todos esses elementos e esses produtos, a gente vai ter avaliação mesmo qualitativa da construção do edifício, e isso vai permitir que mais arquitetos, profissionais, empreendedores e autoconstrutores possam ter moradias cada vez mais flexíveis e adaptáveis. Acho que é isso. Bom, só para explicar que, para a gente não se manter somente nas estratégias organizadas pela abordagem Open Building, a gente também vai se valer de uma sistematização que eu fiz no meu mestrado de diferentes estratégias projetuais organizadas em diferentes eixos temáticos de acordo com a sua proximidade conceitual. E esses eixos seriam a polivalência, a indeterminação e a pré-fabricação. Podendo, talvez, nos valermos, considerando o contexto do centro de Belo Horizonte, de um quarto eixo, que já foi observado, mas ainda não foi destrinchado, que é o da articulação entre edifício e cidade. A gente ainda está costurando as pesquisas que os meninos estão desenvolvendo, mas a ideia é desvelar esse discurso do mercado imobiliário de que a obsolescência justifica a vacância e, portanto, eles deveriam, com o aval do poder público, explorar novas áreas e expandir as cidades para essas novas regiões onde eles possam investir livremente, sem os constrangimentos causados pelos investimentos anteriores que já gerou outras edificações. E, nesse sentido, a gente não, em si, resolve o problema, mas ajuda a apontar as contradições nesse sistema para que se possa haver uma reflexão mais ampla de outras formas de propor moradias para se resolver o déficit habitacional no Brasil. Aqui nossas referências. É isso.
Perfeito. Obrigado aí a apresentação dos participantes, obrigado a todos vocês. Esse é o momento agora que a gente abre de participação para vocês trocarem ideias. Antes disso, eu acabei de efetuar aqui rapidamente uma edição que o Matheus solicitou, viu, Matheus? Eu acabei verificando. Ana Carolina, deixa eu te perguntar, você me enviou seu trabalho por e-mail? Nossa, eu acho que não, viu? Desculpa. Não, isso acontece, está tudo bem, né? Porque eu acabei adentrando aqui a sala dos anais e aí eu senti falta do seu trabalho, mas você pode me enviar por e-mail. É para te enviar no seu e-mail mesmo? Pode ser no meu e-mail. Eu tinha colocado lá pesquisa. Você tem o meu e-mail? Aquele Tenho. Pode enviar por ali, que aí eu faço o acréscimo, né? Mas está em tempo, né? Perfeito. Obrigado mais uma vez a todos vocês, né? Informando que, antes da gente abrir aí para as discussões, nosso trabalho de edição de análise começa na semana que vem. A gente precisa de 15 a uns 20 dias, se não houver apagões, né? Não houver dificuldade, já que a Ana Carolina aí nos brindou com a apresentação sobre energia, distribuição, né? E a gente está morrendo de medo, pagando a conta mais caro. E também o envio eletrônico de certificados, né? Então, é muito importante vocês conferirem se vocês cumpriram todos os passos, a inscrição, né? Embora a gente coleta também dos trabalhos, o pagamento da plataforma, para a gente poder trabalhar. Se houver alguma alteração, essa semana a gente recebe ainda, a gente consegue alterar, ok? Então, alguém gostaria de se manifestar a respeito de alguma pergunta? Podem fazer aí de maneira, né, usada, sem problema. Fiquem à vontade para participar. Só não vale jogar areia, né, gente? Deixa isso para os TCC, mestrado, doutorado, que já é o momento específico para essas coisas. Acho que a Márcia conseguiu entrar, né? Que bom, satisfeito com isso. Eu queria muito ter assistido a primeira apresentação, né, da Karina e do Matheus, porque o tema é bastante, né, parecido com o nosso. Infelizmente tivemos esse problema, né? Depois, Karina, então, se a gente puder, né, trocar umas ideias, seria ótimo. Estamos abertos aí a dúvidas, né? Acho que a Eliana levantou a mão. O Matheus, inclusive, participou da nossa pesquisa ano passado. Então... Eliane, quer fazer uma pergunta? Muito do que eu pesquisei hoje para esse artigo vem das motivações lá do grupo de pesquisa, né, com a Rosa Mônica, a Carol, o Rodrigo também. Então, tudo partiu de lá também. Eliana, você levantou a mão, você quer fazer alguma pergunta, comentário? Gostaria. Boa tarde, parabéns primeiro a todos os palestrantes aí, bacana demais todos os trabalhos. E achei muito pertinente, né, a relação entre eles, né, tanto da questão dos vazios, a busca dos lugares potenciais, né, como também os edifícios, né, que estão aí nos centros urbanos que necessitam, que tem assim, uma grande vocação para abrigar a parte de habitação popular. Em relação ao trabalho de vocês, aí do trabalho relacionado ao Open Building, eu tenho uma pergunta. Quando vocês fazem essa análise da edificação em termos de para vocês avaliarem, por exemplo, o sistema construtivo, quais são os critérios, né? Eu vi que vocês encadearam vários, por exemplo, sistemas, né? De laje, de materiais, mas qual é o critério que identifica essa potencial? Por exemplo, leveza, resistência, quais ou outros, né? Que identificam, que classificam esse sistema que vocês, em relação ao campo estruturas, né, para ele
ser pontuado de 1 a 10, né, mais adequado ou não a ser utilizado, a receber esse sistema? Bem, eu vou falar alguns que eu me lembro, né? Rodrigo, você me dá uma ajuda aí, já tem um tempo. A ideia dessa ferramenta, né, que foi inicialmente elaborada pelo grupo Labflex, né, sob coordenação da professora Rosa Mônica, era não apenas criar essa ferramenta, mas disponibilizar esses dados, né? Então, a gente fez uma coleta realmente muito grande de muitos produtos, né? Desde estruturas, elementos de fachada, esquadrias, coberturas, ou seja, produtos que tem, né, que existem né, no mercado de construção civil brasileiro, né? Então, aquela tabela são apenas alguns pouquíssimos dos que a gente fez no levantamento. Então, entra algumas questões relacionadas à flexibilidade, como, por exemplo, a perturbação de uma camada na outra. Por exemplo, se você retira uma parede, isso vai interferir na estrutura? Ou isso vai interferir em alguma outra camada? Então, essa questão da perturbação é um dos parâmetros. Tem a possibilidade a facilidade, né, de conexão, a conectividade, e algumas outras questões que não têm relação direta com a flexibilidade, mas que são importantes, como, por exemplo, a vida útil do material, o custo, né? E aí, cada usuário da ferramenta daria um peso para cada um desses parâmetros, né? Então, a nota final, ela não é simplesmente avaliando a flexibilidade segundo esses parâmetros, mas também com o peso dado pelo empreendedor ou arquiteto, né, etc., para o que hierarquicamente é mais importante para aquela obra específica que ele está querendo analisar. Mas é importante falar que apenas essa avaliação do sistema construtivo, né, ela é incompleta, né? Então, essa análise do projeto, das estratégias projetuais de flexibilidade e adaptabilidade, né, que o Rodrigo trabalhou no mestrado dele, são também importantíssimos. Então, a ideia é casar essas duas questões. Rodrigo, você tem algo aí a complementar? Eu confesso que eu esqueci de alguns parâmetros aqui. Acho importante explicar só o porquê que a gente fez essa pesquisa do método de análise e de adesão das técnicas construtivas, materiais, sistemas componentes à abordagem Open Building, porque quando a Rosa normalmente falava de Open Building, surgia muita dúvida sobre a real possibilidade de aplicação no Brasil, porque os países onde o Open Building é mais desenvolvido costumam ter tecnologias construtivas pré-fabricadas mais bem estabelecidas. E aí, para além da discussão de mostrar que a abordagem está muito mais relacionada à estratégia projetual do que ao material, a gente queria demonstrar como que diferentes materiais que a gente tem acesso aqui no Brasil poderiam ser utilizados. E aí, para organizar esses elementos construtivos em diferentes camadas, a gente se valeu de uma referência bibliográfica já muito extensa e consolidada, que vem desde o Abraken lá nos anos 70, passando pelo Duff nos anos 90, pelo Brand, pesquisas mais recentes do Hierarts na Holanda, da Amir Osman, da África do Sul, e eles normalmente organizam as diferentes camadas do edifício de acordo com a vida útil dos diferentes componentes. Porque, considerando que a vida útil das instalações, por exemplo, é menor do que a de uma estrutura, então, com o tempo, o edifício vai demandar uma modificação dessas instalações.
Só que se para modificar essas instalações você afetar a estrutura, por exemplo, a viabilidade de manutenção ou de troca dessa instalação é reduzida. Por isso que um dos princípios do Open Building é dessa não perturbação entre as diferentes camadas. Porque aí uma pessoa consegue personalizar e modificar a residência dela para atender a demanda imediata, sem que perturbe a parte que é mais geral, mais perene do edifício. E aí a gente quis, na verdade, não só criar uma ferramenta de análise, mas um instrumento que orientasse a tomada de decisão dos diferentes agentes envolvidos no processo de produção, para que a gente tivesse argumentos para justificar o uso dessa abordagem. Por isso que a gente inseriu algumas coisas como custo, tempo de execução e vida útil. Mas, para além disso, tem os tamanhos de vão, a modularidade, a facilidade construtiva daquilo, o grau de complexidade de instalação, o tipo de ferramenta que tem que ser utilizada, a possibilidade de reaproveitamento daquele material, o grau de perturbação que a Carol já falou, conectividades. E aí a ideia é que... E aí, para provar a validade desse instrumento, a gente teve que sistematizar muitos sistemas construtivos já utilizados. Então, a gente acabou fazendo uma biblioteca enorme disso, catalogamos um monte, fizemos um monte de testes. Inclusive, a gente publicou 4 artigos dessa pesquisa. Eu posso procurar os links e mandar aqui depois, se for o caso. Se você quiser deixar o e-mail, eu mando. E a ideia desse novo projeto que a gente está tocando é de dar continuidade usando essa ferramenta aliada às estratégias projetuais, para que a gente consiga estabelecer a relação entre as estratégias projetuais e o tipo de material utilizado, o tipo de sistema construtivo utilizado. Por isso que a gente está retomando essa pesquisa. Ok, bacana. Obrigada. Ótima colocação, Rodrigo. Gostei, bacana demais a explicação. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta para a Jéssica. Na verdade, uma provocação, né, Jéssica? Acho que seu trabalho se insere bem juntamente com os trabalhos da arquitetura. E quando você apresenta, né, no Congresso, falando de micro-redes e diminuição de custos, né? Mas, assim, do ponto de vista, não é para polemizar, mas o que está faltando para o Brasil que a gente não avança em geração de energia e sempre fica com a possibilidade de apagão. Então, quando você fala assim de economia de custos, como é que você alinha o seu trabalho com o que a gente está vivendo agora? Ou seja, estiagem grande, aumento da energia elétrica e apagão, como aconteceu sábado, né? Aqui em Minas Gerais. Né? Acho que você deve ter acompanhado, teve um apagão aqui, embora o pessoal está dizendo que tem a ver, não tem a ver. O que está faltando para a gente avançar nesse setor, né? O que está acontecendo? Que mesmo com a economia retraída por causa da pandemia, lá vai de novo o Brasil passar de novo por apagão. E aí, como é que a sua proposta, além de reduzir custos, como é que ela se encaixaria nessa dependência aí do sistema hídrico? Eu acho que... Bem, obrigada, professor, por fazer essa pergunta. Bem, eu acho que nós temos um sistema de infraestrutura muito monopolizado, né, pelo governo, assim, a questão da energia, como a gente está vivendo a crise dos apagões e, né, a gente tem aí a seca e tudo mais, mas tem uma resistência muito grande a novas alternativas e métodos construtivos aqui no Brasil. Então, tem uma cultura muito arraigada numa construção de tijolo, concreto, e como a gente vê nos estudos de outros lugares, como o Rodrigo falou, tem métodos construtivos mais baratos, modularizados, que podem ser incluídos aqui no Brasil, só que por uma resistência e um monopólio de mercado, às vezes o mercado mesmo, ele cria, né, as demandas, e é um mercado que se retroalimenta, então, quanto mais os empreendedores estão utilizando aquele método construtivo, mais aquilo fica valorizado, a gente tem uma mão de obra muito barata, pouco profissional especializado, então a introdução de novas técnicas que seriam mais econômicas, ela fica difícil. Eu acho que tem que haver um programa de educação, tem que haver a melhor utilização dessas ferramentas, por exemplo, a do LabFlex, ela é muito interessante. Então, tem que começar a aplicar esses estudos que a gente está fazendo, direcionados para a realidade brasileira,
para a gente tentar vencer essa resistência e introduzir métodos construtivos que vão ser mais baratos, mais eficientes e, assim, num primeiro momento, a construção ela pode até não sair mais barata, né? Vamos dizer que ficaria com o mesmo valor de uma construção tradicional, mas a longo prazo, como ela vai ter mais flexibilidade, adaptabilidade, ela vai ter um projeto melhor pensado para os usos futuros, para essa obsolescência programada ser cada vez mais distante, para as pessoas poderem usar essa edificação por muito mais tempo, para ela se adaptar a novos usos. Então, acho que tem que vencer a resistência de novos métodos, de novas ideias. Eu acho que quem deu um apagão aqui fui eu, que eu acabei trocando as pessoas, né? Isso, a pergunta era para a Ana Carolina. Jéssica, desculpa, viu? Acabei te pressionando aí, mas saiu, né? Quase morri do coração aqui, mas espero ter falado coisas boas. Eu te peço perdão por ter te jogo de pressionado, cintura, né? Não sei como que você estava aí, e peço perdão para a Ana Carolina, que eu acabei trocando, né? Olhei para as duas loirinhas. Desculpa, Jéssica, Ana, desculpa, Ana Carolina. Por favor, responda. A pergunta era para a Ana Carolina, embora assim, acabou que fui eu que entrei no apagão, porque está tão quente, né? O meu tic-tac não funcionou, mas desculpa. Ô, Ana, consertando, corrigindo aí a pergunta do setor elétrico, né? A proposta que você falou aí de micro-redes, né? Eu queria que você ligasse com isso. Mas acabou que a Jéssica também falou de economia. Sim. Os trabalhos hoje foram tão felizes, né? Porque a gente está vivendo uma crise, a crise é de governança, né? Eu acho que isso é muito discutido em sala de aula, a gente sempre discute. É claro que tem ainda muita resistência. Então, assim, foi uma banca assim, muito, muito proveitosa, né? Pequena, mas muito proveitosa. Mas vamos ouvir a Ana Carolina aí. Ô, Jéssica, parabéns, viu? Você saiu muito bem. Se eu não se tocasse aqui, vocês iam deixar continuado, né? Fala, professor, você trocou as pesquisadoras. Eu fiquei sem graça de falar, falei assim, não, deve ser que a Jéssica fez algo nessa parte que eu não vi, não sei. Eu falei assim, é hora do meu momento de brilhar, quase caguei nas calças. Você roubou a cena, né? Desculpa, gente, mas... Não, estou brincando com você. Você arrasou. Então, vamos lá. O apagão, né, que tivemos aí no final de semana, ele foi realmente um problema numa subestação, que houve um dano. Como é o sistema interligado nacional, se há um problema numa subestação, eles vão ter que derrubar algumas regiões para poder fazer o contorno das linhas. Como eu mostrei no mapa, tem o traçado da linha, então, em algum momento, eles vão desligar algumas para recompor a região e não desligar áreas mais críticas. Então, vamos lá. Por que o Brasil não busca, né, modificar essa matriz elétrica que está aí enraizada na hidráulica? Porque lá na década de 50 foi incentivado. Construiu, assim, várias hidrelétricas, houve incentivo. Hoje, começou a se incentivar a fotovoltaica, mas agora já estão voltando atrás. Já estão cortando em partes o incentivo. Então, se não incentiva, não tem como instalar, porque tudo é cotado em dólar. Houve aumento, encareceu. Como que a população vai comprar a energia elétrica? Está um absurdo, porque é água. Não tem como a galera falar, não, vamos guardar água, vamos estocar água. Não tem como, infelizmente. Se está fazendo calor, vai evaporar um ciclo normal. Então, o problema precisa diversificar. Mas, para diversificar, precisa, sim, de incentivo governamental. Somente a população instalando, a gente não vai conseguir algo muito expressivo para poder mudar esse cenário. E não mudar esse cenário, a gente tem problemas para o futuro da indústria. Como que vai ter uma indústria 4.0 se a gente não tem energia elétrica suficiente para manter ela funcionando? Se a gente tem risco de ter um apagão? Imagina uma indústria toda automatizada e ocorrer um apagão. Você gera um transtorno na linha de produção imensurável. Então, assim, e por que está tendo, mesmo com a queda na produção, está tendo esse problema da crise hídrica?
Porque os reservatórios, a gente chegou no nível da pior seca dos últimos 90 anos. Eu até brinco, meu avô, há 90 anos atrás, não tinha energia elétrica em casa. Agora, todo mundo tem energia elétrica, todo mundo está conectado em um computador e todo mundo depende dela. Então, assim, é uma mudança de paradigma muito grande. O mundo mudou muito e a gente não se estruturou para isso, para essa mudança. A gente não preparou a nossa base, que é a eletricidade, para essa mudança. Então, nós apenas estamos enfrentando um reflexo do que não foi preparado aí no passado. Que curioso. Você falou, eu fiquei pensando, por que voltou atrás da energia solar? Não seria esse um caminho? O que está... Seria. O que parece, né? O que se discute? Só que o que acontece? Todo mundo quer dinheiro, ninguém quer perder. E as concessionárias estão perdendo com os clientes instalando. A conta está reduzindo muito, está entrando menos. Então, tentar mudar a forma de tarifar é uma forma deles conseguirem ganharem mais. Fantástico. Muito bom. Que curioso, né? Que fantástico. Eu gostaria de contar com vocês, né? Assim, para a gente fortalecer essa nossa banca de arquitetura, de engenharia, né? Convidar os seus colegas a voltarem novamente. Eu acredito, né? Eu tenho assim feito pesquisas e eu gostaria também que vocês falassem como é que está essa experiência de fazer o congresso online, porque a gente está voltando, volta, não volta, volta, não volta, mas é um conforto muito grande para pesquisador ter as bancas eletrônicas, né? Então, a gente também quer sentir de vocês, aí vocês falarem o que acha. Tem uma dificuldade para acessar esse bendito desse ingresso, né? A Márcia aí quis entrar, teve dificuldade também, a professora Carolina, acho que os colegas de vocês, mas ouvi um pouquinho, né? E também deixar em aberto, caso tenham mais perguntas, mais reações, sugestões para o nosso congresso. Eu tenho uma pergunta para a Karina. Vontade, tá? Temos tempo, né? Mais para o Matheus, tá, Rodrigo? Porque eu fui orientadora dele, mas ele produziu o artigo. Não faça igual o professor Aparecido, não pergunta trocado, não, né? Não, nós dois somos autores, mas o Matheus é o autor, eu sou co-autora, orientadora. Saiu bem. Assim. Mas é porque, na verdade, eu fiquei curioso, considerando o seu doutorado que se apresentou no passado sobre manifestações coletivas e conflitos urbanos, você chegou a estudar ocupações em edificações vazias ou algo do tipo? A gente apresenta lá, tem um capítulo da minha tese que a gente apresenta os conflitos mapeados pelo Observatório de Conflitos Urbanos, né, da UFMG. E uma das formas de luta é a ocupação em edifícios, mas a gente não distingue se são edifícios ou terrenos vazios. A maioria, na verdade, foi mapeada como ocupação de edifícios mesmo, sabe? Então, assim, eu não enfatizei nessa questão dos vazios urbanos, assim, na tese, né? Eu expliquei de forma geral a questão da forma de luta. Em termos de percentual, a maioria da forma de luta, né, das manifestações, foram nos espaços públicos, nas praças, né, nas manifestações nas praças. Então, o foco da minha tese foram, né, a Praça da Liberdade, Praça 7 e Praça da Estação. Então, realmente, os vazios, assim, né, como o Matheus pesquisou, apresentou hoje, eu não tive esse foco na minha tese. Mas, assim, claro que estão relacionados, né? Toda essa discussão do trabalho de vocês, a questão, né, do uso do direito à cidade, do uso, né, assim, da terra, dos vazios, né? A parte teórica que vocês apresentaram tem muita relação, né? Com, enfim, a pesquisa como um todo, né? O que o Matheus tem pesquisado também, essa questão da classificação dos vazios. Acho que dá para fazer, a gente consegue fazer uma integração, né, Carol, que a gente estava comentando, né? Entre as pesquisas mesmo. Porque eu fico pensando tanto que essas mudanças e conquistas vão tendo de ser graduais, mas o tanto que, como o mercado imobiliário se organiza, se você faz uma habitação no centro da cidade, numa área muito valorizada,
a pessoa se sente quase repelida a vender aquilo ali por um preço muito mais alto e ir para uma outra região, dependendo da condição de renda dela. Aí eu fico pensando como que o movimento organizado pode ser uma forma de evitar esse tipo de debandada, assim. Sim, Não sei sim. como é que ter um entendimento de como se impor naquele espaço pode ajudar a trazer visibilidade, conquistar direito, pode ser um incentivo a não sair dali. Manter Mas muitas as dessas ocupações urbanas, né, nos edifícios. Né? mas eu fico vendo que até muitas delas são meio provisórias, né? Elas Sim. entram no edifício para trazer uma certa visibilidade, mas acabam fechando um acordo para ir para outro lugar depois. Porque aí entra o proprietário, o processo de reintegração de posse e, assim, as próprias manifestações, sim, já trazem essa visibilidade, mas a maioria realmente tem esse caráter temporário, né? Igual a Carolina Maria de Jesus, que era próxima à Escola de Arquitetura do UFMG. Mas, assim, aí acho que entraria mais a questão das brigadas populares, né? Assim, a questão legal mesmo, né? Do cumprimento da função social, da propriedade, para garantir, não ser temporário, né? Se tornar permanente essa ocupação. Eu queria também perguntar, nesse caso, direcionar para o Matheus, sobre a questão dos vazios, né? No semestre passado do Ateliê de Urbano, a gente trabalhou um pouquinho, né, com a Karina, sobre os vazios, a gente discutiu um pouquinho sobre o parque entrar como um vazio ou não, né? É uma questão um pouco mais subjetiva, mas para a gente, na nossa pesquisa, o vazio da edificação, ele tem uma potencialidade de reconversão, de reestruturação. E o que eu tenho um pouco de dúvida é como é visto a potencialidade do vazio não edificado, por exemplo, um lote de estacionamento, alguma coisa nesse sentido. A potencialidade maior dele seria de uma criação de um espaço público, de um novo edifício, de um apoio, porque às vezes a gente tem um vazio não edificado do lado de um edifício que está vazio também. Então, como que funciona essa relação do não edificado? Bom, então, igual eu falei na própria pesquisa, né, que isso é muito subjetivo. E essa pesquisa, ela vem da minha monografia, né, que agora eu estou fazendo o TFG. Então, como eu estou fazendo essa proposta, agora falando até para exemplificar melhor, falando do meu trabalho, como eu estou, por exemplo, nesse caso de exemplo, eu estou falando do centro de Belo Horizonte, lá tem um potencial construtivo muito grande. Então, aproveitar esses espaços que estão restantes, né, igual você falou a questão do estacionamento, um espaço que está lá livre, às vezes simplesmente abrir para um espaço público sendo esse vazio proposital agora, talvez não seja a melhor forma, mas talvez tornar esse parte público e uma parte privada para, tipo assim, fazer sentido também. É uma coisa que eu tenho discutido muito agora com o Begiato, que é meu orientador. Então, assim, tem algumas partes inclusive estacionamentos mesmo, que a gente pensa nessa questão de fazer, por exemplo, uma área que possa abrir, às vezes até uma quadra, mas que talvez tenha uma intervenção, por exemplo, um projeto de residencial mesmo, para fazer sentido essa intervenção. Então, eu acho que depende muito, né? No caso do centro, tem essa questão do potencial construtivo. Então, assim, para um poder público ou até um empreendedor, né, um bem privado, querer realizar projetos como esse na cidade, ele também vai querer lucrar com isso. Então, talvez, né, principalmente hoje em dia, tenha que ser uma mistura das duas coisas, né? Tornar uma parte pública, mas também, às vezes, ter ainda a questão da privada por causa de coeficientes de aproveitamento e etc. Perfeito. Muito bom. Obrigado, Matheus. A minha internet deu uma travadinha no final aqui, mas eu consegui entender a sua explicação. Obrigado. Tranquilo. Ok. Gente, nós vamos postar no YouTube, né? Se ninguém se opuser, a gente posta a gravação e lá pode ser recuperado alguma coisa, alguma discussão que a gente teve aqui. Perfeito? Zé Aparecido, eu queria só falar uma coisa. Que você
chegou a perguntar a questão, né, do congresso de forma remota. Eu, particularmente, eu acho que ele facilita e possibilita, né, maior participação, assim, das pessoas. Então, eu, particularmente, eu acho mais interessante até do que o presencial, assim, né? Até por facilidade de acesso mesmo. Para organizar mais Eu ia calma. comentar que eu lembro que, enfim, a gente está sempre participando desse congresso de Isabela, né? E nós já participamos de mesas que tinham pesquisadores de outros estados, inclusive, né? Então, para essas pessoas de fora, esse formato digital, ele é bem interessante, né? Eu acabei de participar de um congresso, eu e a Eliana, inclusive, que ele seria em Recife. Ele acabou sendo virtual. Acho que tem sempre os lados positivos e os negativos, porque o presencial você conhece as pessoas, você conversa no coffee break, tem, né, toda aquela Sei um interação que é pouquinho. muito importante, né? Faz contato com outros pesquisadores, e isso no virtual acaba não acontecendo tanto, mas tem essa facilidade de não ter que se deslocar, né? Enfim, a gente teve uns problemas técnicos para acessar hoje, mas foi uma exceção. Normalmente dá tudo certo, tudo tranquilo. Eu descobri também aqui um outro caminho, né? Depois que inicia, que vocês tentam, eu consigo enviar um link. Antes não é possível. Então, acho que talvez nas bancas de amanhã, se alguém tiver com dificuldade, acho que eu consigo enviar um link. Só que eu não consigo fazer isso agora, principalmente para palestrante, que também costuma, de vez em quando, sofrer um pouquinho com a geração desse link. Eu estou consultando porque eu recebi um convite, né, de um congresso que ele seria em Paris. E aí os organizadores vão fazer no eletrônico, vão aproveitar, ele vai ser em novembro, e eles vão mandar trabalhos para as nossas revistas, né? Inclusive, quero convidar, né, a Ana Carolina, a Karina e vocês demais alunos, né, para, mesmo tendo apresentado no congresso, vocês podem encaminhar para a revista Tecer, né? Lá o processo é diferente, lá a gente pega o trabalho, encaminha para um avaliador, mas a gente está com as submissões abertas, né? Caso vocês queiram também publicar na revista, né? Isso também é importante. Okay? Bom saber. Vou te pedir um link depois, José Priscila. Deixa eu, já que eu estou divulgando, né? só um minutinho que eu envio agora. Essa é a vantagem, a gente está no vantagem, né? Para a organização do congresso, o fato dele ser eletrônico traz algumas vantagens, né? A gente fica só com medo do apagão, né, Ana? Se der um apagão aqui, eu estou com medo da chuva na quarta-feira. Nossa, você pode mandar essa chuva, então, para Divinópolis, porque eu estou sonhando com ela. Gostaria até de complementar um pouquinho sobre esse assunto que a Ana Carolina falou, em relação à redução, né, déficit de energia. A gente, como arquiteto, né, nós temos muitas possibilidades de melhorar as edificações com estratégias passivas e contribuir, né, para a redução do gasto de energia, principalmente para ventilação mecanizada, né? Então, eu acho que hoje os arquitetos têm também outras possibilidades de oferecer o conforto para as moradias com outras estratégias, né? Então, é bacana, né? Usar todas as ferramentas que a gente tem disponível. Com certeza, o projeto que eu ajudo, né, na UFMG, que é o projeto OASA, a gente está unindo arquitetos e engenheiros para organizar um prédio com a melhor eficiência através de iluminação, de refrigeração, com design. Ótimo. Nossa,
também, então, ótima análise, né, da orientação solar, né, verificar se é necessário usar brises, isso tudo vai ajudar demais a melhorar o conforto. Tem um prédio aqui no centro de Belo Horizonte, que foi projetado pelo Niemeyer, que é o Banco Mineiro, Banco da Produção, na Praça 7. Da Lavoura, o antigo Banco da Lavoura, não? Perfeito. Quando ele foi projetado, ele não utilizava ar-condicionado, então só ventilação cruzada. E ele tem, né, na fachada oeste, brises horizontais, e então ele protege toda a insolação mais intensa, e na fachada leste, sudeste, é um pano de vidro. É uma fachada que é a parte mais quente da edificação. E, infelizmente, com a revitalização do edifício para um uso agora mais de coworking e área de trabalho, eles mudaram todas as esquadrias por causa, e aumentaram exatamente a espessura do vidro para reduzir o ruído interno. Porém, eles reduziram as áreas de abertura das janelas, né? E aí, com isso, reduz a ventilação cruzada, tendo que utilizar, infelizmente, para o conforto térmico, a ventilação artificial. Então, melhorou em relação à acústica, mas, infelizmente, em relação à parte térmica, ela está vinculada a um gasto energético. Né? Então, isso é um problema para o resto da vida útil da edificação. Né? Então, isso que a gente tem cada vez mais olhar, e isso é muito, muito interessante, né, para o estudo até dos prédios, de aproveitamento dos prédios, né, ter esse olhar, tanto da parte do conforto ambiental como acústico, né, buscando uma solução que possa também trabalhar com a economia de gasto energético. Né? Com certeza, isso é essencial. O arquiteto tem um papel fundamental nisso, né? Inclusive na sugestão de outras possibilidades de aquisição de energia, como energia solar, fotovoltaica, né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande também. Excelente. Gente, gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês, né, a participação, né? Obrigado pela presença, né, da Ana Carolina e também aí das professoras Karina, professora Carolina, os demais pesquisadores, os alunos, né? Agradecer também a Márcia, que adentrou, né? A Márcia é bacharel em Direito, já formou aqui no Isabela. Então, os alunos, eles vão se tornando profissionais, vão voltando, vão acompanhando, né? E isso tudo é muito bom, né? O ambiente da pesquisa, respirar pesquisa é magnífico. Nosso congresso, ele avança, né? E é uma alegria muito grande. É trabalhoso, né? E eu agradeço muito aos professores que sempre nos ajudam, mas é um espaço muito rico, né? Porque cada vez que a gente faz uma banca de trabalhos, que a gente tem ideia, muitas das vezes fica ali condensado no curso, os alunos e os professores vão fazendo coisas muito significativas, mas o congresso ele é um momento muito interessante da partilha, né? Então a gente tem uma estudante, uma engenheira, tem os alunos arquitetos, né? E são duas profissões assim que precisam se dialogar, né? Foi colocado aí há pouco pela Eliane o quanto que é difícil, né? Você corrige um problema, surge outro, né? E não é tão simples, né? Como as coisas para serem avançadas sempre são muito difíceis, mas é muito rico. Eu acho que para Ana Carolina, engenheira, foi uma riqueza muito grande, assim como para os professores e arquitetos aqui, a presença da Ana. Então, essa troca é sempre muito proveitosa. Convidar vocês
tem um ciclo, né, de palestras que ocorre a partir de amanhã, né? Nós vamos ter 2 momentos direcionados para a arquitetura, não é isso? 2 momentos, né? Um com o professor Paulo, que vai falar aí das possibilidades da arquitetura num diálogo, numa possibilidade, né, internacional, do que é possível, do que a arquitetura se mostra, e a presença de um gestor, né, que é o Ascânio Merrigre, que é diretor da Soluções Usiminas. Então, vocês tendo tempo, eu convido vocês para adquirir. Os ingressos têm limite, né? São gratuitos, mas a gente tem um limite pelo Simpla de 300. Então, aí eu deixo um recado, né, para vocês e também para as professoras, porque senão depois, geralmente, algumas palestras, o aluno deixa para adquirir no dia, chega lá, não tem ingresso mais. E aí a gente não tem como fazer mágica, né? O eletrônico tem esse problema. Chegou o limite, a gente não consegue mais colocar alunos. Mas muito obrigado, muito bom revê-los, e vocês passam a fazer parte da base, e aí, quem sabe, se Deus nos permitir, estivermos todos com saúde, sem apagão, né, Ana Carolina, né? Principalmente aí do professor do Congresso, estaremos... Com certeza. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, professora Ana. Obrigada, José Aparecido. Obrigado, Karina. Obrigada. Abraço, Rodrigo, Jéssica, Matheus. Obrigada, professor. Boa tarde. Até a próxima. Obrigada. Um grande abraço para todos vocês. Obrigada.